coisa que se tornou comum nas redes sociais, em especial no Twitter na última década, é o exposed. Exposed é quando alguém, geralmente uma ex-namorada, sai mostrando os podres do ex-namorado. Ele me batia, ele me forçava a emagrecer, ele era racista. São denúncias comuns. Diversas pessoas já perderam o emprego, o casamento, os amigos e a vida social por causa do exposed. E agora uma pessoa bem famosa está tomando um exposed que pode tirar seu emprego. Seu nome? Xandão. Nesse sábado, Elon Musk, bilionário, gênio, playboy, filantropo, dono da rede social X e pesadelo do Xandão, declarou que irá publicar uma extensa lista de crimes cometidos pelo ministro do Soviético Tribunal Federal, Alexandre o Grande. De acordo com Musk, o magistrado deve seguir as leis do Brasil. Ele disse: começaremos a publicar a longa lista de crimes de Alexandre, justamente com as leis brasileiras específicas que ele violou amanhã. Obviamente, ele não precisa obedecer às leis dos Estados Unidos, mas precisa obedecer às leis do seu próprio país. Ele é um ditador e uma fraude, não um juiz. E ora, não é que ele cumpriu o que prometeu? Pouco depois já havia criado o perfil Alexandre Files. Alexandre Files. Essa conta vai revelar as ordens fora da lei mandadas para o X por Alexandre de Moraes. Parabéns! Já fez mais do que o senador Rodrigo Pacheco. Coisa linda isso. Xandex pensou que estava brincando com youtubers de fundo de quintal. Pensou que o Elão iria baixar a cabeça para ele. Parece que não é bem assim. A iniciativa da criação do perfil é uma jogada inteligente do Elon Musk, porque ele sabe que sua xandidade age sempre por impulso, tomando umas medidas sem pé nem cabeça, cheias de furos e inconstitucionais. Ou seja, material para ser publicado não falta. O perfil Alexandre Files acusa o STF de falta de transparência e argumenta que os brasileiros afetados pelas ordens judiciais do Xandão estão sendo censurados sem ter como contestar essas decisões. Abre aspas. Hoje começamos a lançar luz sobre os abusos cometidos por Alexandre de Moraes em face da lei brasileira, diz uma das publicações. O perfil também aponta que os próprios recursos apresentados pela rede social foram ignorados. Em paralelo, Elon Musk, em sua conta pessoal no X, anunciou que começaria a divulgar uma longa lista de crimes que ele alega terem sido cometidos por Xandex. A primeira postagem no novo perfil revelou uma decisão de 8 de agosto, onde o ministro ordenou a remoção de vários perfis na plataforma, incluindo o do senador Marcos Duval, do Podemos de Espírito Santo. A publicação descreve essa ordem como uma violação flagrante da lei brasileira. Foram mostradas as ordens. Os caras pedindo para a plataforma censurar um senador sem dar explicações do porquê. Violaram a Constituição e ainda tentaram interferir nas eleições. Tentaram. E isso foi só a pontinha do iceberg. A coisa ainda vai esquentar muito. Parece que a proibição de usar VPN não vai impedir os brasileiros de terem acesso a esses documentos no Alexandre Files. Em matéria do Estadão, a Anatel diz que não sabe se consegue monitorar quando os brasileiros estão usando VPN ou não. Breaking News, Estadão. A Anatel ainda não sabe se é possível identificar usuários que acessarem o X no país via VPN. Eu respondo, você não consegue, Anatel. Nem a China consegue, os caras aqui tentando mandar esse 7.1. O jornalista americano, que vem denunciando há mais de um ano a perda de liberdade de expressão no Brasil, Michael Shellenberger, postou sobre isso. Queridos amigos brasileiros, por favor, continuem no X.
Se vocês deixarem o X e irem para outras plataformas, os totalitários irão vencer. Todo mundo sabe que simplesmente não existe uma maneira para Moraes forçar esse decreto insano. Todas as provas que vocês precisam são de que o governo brasileiro e o PT ainda estão usando o X. O mundo inteiro está observando e nós estamos com vocês. Nunca entreguem os pontos aos totalitários. Seu eterno amigo, Michael. A Globo News, claro, está no cio com a suspensão do X, mas uma voz dissonante lá lembrou que Xandão está cometendo ilegalidades e perseguindo o povo. Claro, a voz de Demetrio Magnoli. Lá no começo, todo esse conflito entre Alexandre de Moraes e Elon Musk tem a sua origem na derrubada de perfis por Alexandre de Moraes. Aqui é preciso deixar bem claro, uma coisa é responsabilizar pessoas por discursos criminosos, e nem todo discurso idiota é criminoso, vamos deixar claro. Uma coisa é discurso idiota, outra coisa é crime, né? Mas isso é outra discussão. Uma coisa é responsabilizar por discursos eventualmente criminosos, responsabilizar as pessoas que os fizeram e, inclusive, a plataforma que não os derrubou. Outra coisa é derrubar perfis. Isso se chama censura prévia. Porque você não sabe o que aquele perfil vai escrever no futuro. Não derrubar perfil é censura prévia. Me impressiona que a censura prévia foi normalizada no Brasil e que a própria imprensa responde à censura prévia com pequenos murmúrios, sem fazer grande escândalo disso. Lá no início dos inquéritos de Alexandre de Moraes, e aí não é o caso do X, lá no início desse inquérito infinito, o inquérito começou com um ato de censura contra uma revista ligada a Sérgio Moro, lá atrás, no começo do inquérito. Agora há pouco, além das derrubadas de perfis, Alexandre de Moraes proibiu Felipe Martins, né, de dar uma entrevista à Folha de São Paulo. Felipe Martins não foi condenado. Ele é investigado, ele não foi condenado. Então, um inocente foi proibido de dar uma entrevista a um dos maiores jornais do país. É um ataque à liberdade de imprensa, é um ataque à liberdade de uma pessoa que não foi condenada. Mas há apenas murmúrios, porque se normalizou isso. O Brasil adora um xerife vingador, como antes adorou Sérgio Moro, que viola a lei para fazer supostamente o bem. Agora, quem ocupa esse papel é Alexandre de Moraes. Só para terminar, quando ele ameaça usuários de internet que eventualmente usem VPN para acessar o X, aí ele ultrapassa qualquer limite, porque usuários de internet não têm nada a ver com as violações legais cometidas por Elon Musk. Não tem nada a ver com isso. Então, quando ameaça cidadãos que são usuários de internet por usar a VPN, ele repete procedimentos das piores ditaduras que, ao censurar o uso da internet, perseguem cidadãos comuns por tentarem usar a internet por meio de um atalho. É totalmente ilegal. Ele e Elon Musk estão disputando um campeonato de ilegalidades. Depois dessa, o Demetrio foi chamado para se apresentar ao RH, eu tenho certeza. Afinal, ele é o único comentarista que usa o cérebro nessa emissora. De todo jeito, pode ser que a suspensão do X dure pouco. Segundo a comentarista e chacrete do Lula, Eliane Canhotede, Elon Musk está sondando representantes legais para o X no Brasil. Eu tenho uma informação muito importante, mas é uma informação tão sigilosa que eu não consegui detalhes sobre ela. A informação é que, apesar dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X, era uma decisão esperada, já que ontem venceu o prazo, né? E a empresa não deu a menor bola e não acatou os 3 pedidos do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, apresentar um representante
aliás, com qualificação para ser representante aqui no Brasil. Segundo, respeitar as decisões judiciais brasileiras, que é o mínimo que a razoabilidade exige. E terceiro, né, pagar as multas que deve. Então, já estava esperado que o Alexandre de Moraes ficou sem alternativa. Ele tinha que tomar essa decisão, porque deu prazo, a empresa não cumpriu, não lhe restou outra alternativa. Mas qual é a minha informação? A minha informação é de que, apesar disso, há negociações, há tentativas de acordo correndo nos bastidores. E por que eu digo, olha, ninguém me dá detalhes? Porque a pergunta é, se o X e o Musk não têm representantes no Brasil, se o X não tem representantes no Brasil, com quem podem ser essas negociações? Quem está negociando com quem? E aí a pergunta seguinte é, com base em quê? Né? O que poderia permitir ao Alexandre de Moraes um recuo, né? Suspendendo a decisão de suspender o X no Brasil? Aí é que tá. Só poderia ser feito isso se o Musk resolvesse pagar as dívidas e se apresentasse um representante com qualificação aqui no Brasil. Ou seja, há uma tentativa de negociação, mas resultado de conclusão incerta e não sabida. Parece que as sondagens não estão tendo sucesso devido ao risco de prisão que o representante pode vir a ter. Nesse caso, eu tenho uma ideia, Elon. Contrate o Lula como representante legal do X no Brasil. Ele nunca será preso, ele é inimputável e está acima da lei. O único problema é que ele deve esvaziar os cofres do X e roubar até a máquina de café do escritório. Entre o vaza-toga da Folha de São Paulo e o Alexandre Files do X, Xandão vai ter muita coisa para se ocupar nos próximos meses. Esse exposed duplo pode dar muito pano para manga. Vamos aguardar, porque a careca vai esquentar. Presta atenção. Olha, deixaram um pedaço de torta de abóbora. Quer dividir comigo? Me ajuda. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.